De 1964 a 1985, o Brasil viveu a ditadura militar, uma época em que os militares passaram a governar o país. Esse regime de governo foi chamado de ditadura, pois os governantes não eram escolhidos pela população, e quem discordava desse governo podia ser preso. O Congresso Nacional não podia controlar os generais presidentes. Os sindicatos, as universidades e os jornais eram vigiados pela polícia. Durante seus 21 anos de duração, o regime militar exerceu uma pressão permanente e sufocante sobre a vida artística e cultural. Proibiu peças de teatro, canções, censurou filmes, prenderam artistas, escritores, jornalistas e compositores. Sempre houve resistência ao regime. Passeatas estudantis, guerrilhas urbanas e rural, mobilização de operários, jornalistas, professores, camponeses, donas de casas e políticos e estudantes, todos disseram não à ditadura e lutaram bravamente pela abertura política. A ditadura militar foi marcada pela opressão, censura e perseguição política. O estopim para o acontecimento da ditadura foi o golpe militar de 1964, ocorrida na época do governo de Jango, João Goulart. Jango era vice de Jânio Quadros, que em 1961 renunciou ao cargo de presidente. Jango tinha ideias esquerdistas. O povo temia um golpe comunista. Foi aí que o povo e os militares foram às ruas, em grandes acontecimentos, como a Marcha da Família. No decorrer do tempo, as tensões e pressões de Jango aumentavam, e o medo de estourar uma guerra civil era grande. Sendo assim, João Goulart fugiu para o Uruguai, sem ninguém ocupar o poder de presidente. Os militares tomaram o poder. Durante a ditadura, foram criadas novas constituições. A inflação subiu disparadamente, a democracia era algo inexistente. A ditadura militar no Brasil chega ao fim no ano de 1985. O processo de redemocratização no país teve início com a campanha Direta Já. O Direta Já tinha a participação de partidos da oposição, artistas e jogadores de futebol. Muitos brasileiros influentes da época estavam juntos com o povo pela busca da democracia. Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral em 1985, mas faleceu antes de tomar posse do poder, deixando o cargo para seu vice José Sarney. Em 1988, é eleita uma nova Constituição que restabelece a democracia no Brasil. Nessa época, ocorreu muito o uso da tortura, como meio de obtenção de provas através da confissão e como forma de castigo a prisioneiros. Os prisioneiros viviam em condições desumanas, muitas vezes com mais de 40 pessoas em celas pequenas, homens e mulheres sempre separados. Algumas torturas utilizadas na época foi pau de arara. É uma das mais antigas torturas utilizadas no Brasil. Com a barra de ferro atravessada entre os punhos e os joelhos, os presos ficavam pelados, amarrados e pendurados cerca de 20 centímetros do chão. Nessa posição que causava dores, artrose no corpo, o preso sofria choques elétricos, pancadas e queimaduras com cigarro. Outra forma utilizada de tortura era a cadeira do dragão. Nessa espécie de cadeira elétrica, os presos sentavam pelados numa cadeira revestida de zinco ligada a terminais elétricos. Quando o aparelho era ligado à eletricidade, o zinco transmitia choque ao corpo todo. Muitas vezes, os torturadores enfiavam a cabeça da vítima em um balde de metal, onde eram aplicados choques elétricos também. A cela, aqui eu acredito que é a pior que tem, que é onde eles ficavam, onde eles dormiam. Vocês podem ver que na parede, era uma forma deles se expressar, entendeu? Deles mostrar como que era a tortura, o sofrimento. Aqui, como eu expliquei na outra cela onde passava comida. E assim, eles contavam que eles só ouviam o barulho dos carcereiros quando era para matar ou para dar comida. Aqui era a situação precária onde eles dormiam. Eu acredito que tá bom aqui, mas naquela época eram várias camas, não tinha nem isso, eles dormiam no chão. Aqui é o banheiro, acho que é muito desumano, onde eles faziam suas necessidades, que era no chão, onde eles faziam, a pia e o chuveiro, que na verdade nem tinha chuveiro, era um buraco na parede. E foi uma época marcada por muito sofrimento, desumano.
Esse é o corredor onde os reprimidos passavam e a gente está vendo uma frase aqui muito interessante que diz assim: na parte de cima do fim do corredor tinha uma guarita e um guarda com um fuzil, por isso não podia demorar em frente às grades. A vinda ao corredor era uma vez por semana, por 1 hora, uma cela de cada vez, mas nem todos vieram. A gente está mostrando algumas celas, como que era, não tinha como eles saírem de jeito nenhum. Era uma situação assim, muito triste. Como eu disse, uma vez por semana, por 1 hora, uma cela de cada vez, mas nem todos vieram. Mas uma das piores coisas que incomodava a gente é o barulho do trem. Então eles desengatavam e engatavam máquinas ou locomotivas. Era aquele barulho sem parar o dia inteiro. Então a gente via o trem se aproximando, parecia que ia entrar ali, e aquele barulho de ferro, de corrente, uma coisa assim, muito forte. As celas, elas tinham, em média, algo como 10, 15 pessoas. Em alguns momentos que tinha mais prisões, ia para uns 30, 40 pessoas, chegou a ter dentro da cela. As pessoas tinham que dormir no chão, que eram colchões espalhados, e as pessoas dormiam coladas umas às outras. O Natal é um momento assim que tocou a todos. Eu pedi à minha família que trouxesse um bolo para que a gente pudesse repartir entre as várias celas e que trouxesse flores. A minha mãe trouxe um ramo enorme de cravos vermelhos. Quando eu desci, eu fui distribuindo os cravos pelas celas e isso foi muito marcante, porque as pessoas, assim, uma coisa é você receber um pedaço de bolo, mas a outra é você ver a natureza outra vez viva dentro do espaço, né? E junto com isso vinham as serestas, né, de músicas. Então eu pedia que assobiasse as baquianas. Como toda boa burocracia estatal, sábado e domingo, geralmente, não tinha tortura, porque não tinha expediente. Aí eram dias mais relaxados, que você lavava a roupa. Chegava à noite, nós fazíamos serenata para as nossas companheiras que estavam presas no fundão na época. E aí fazíamos paródias de música e tal. A gente cantava: você era a mais bonita das cabrochas dessa ala, porque nós éramos da ala. E você era a favorita dos rapazes da prisão. Aí a gente se divertia, a gente relaxava. Eu acho que a maioria de nós tem uma tendência para ser feliz, pelo menos desse pessoal. E se não tivesse essa tendência, também não ia se meter onde a gente se meteu, né? Porque a gente sabe que a felicidade a gente quer que todo mundo seja, né? É isso. Quando alguém saía do DOPS, era a música Minha Jangada Vai Sair para o Mar. E essa música ficou marcada que em todas as celebrações de ex-presos políticos não pode deixar de tocar a jangada, né? Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar no mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar pro mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar, e a Deus do céu vamos agradecer. Minha jangada vai sair